Prazer de estar com vocês. Se tiver as suas Bíblias, convido a abrir em Mateus 25. Nós temos a famosa parábola dos talentos. E 20 minutos é pouco tempo, mas 20 anos é pouco tempo. E se Deus abençoar a palavra em 20 minutos ou 20 anos, é para a honra e glória de Deus. O nosso texto corre de versículo 14 até o versículo 30, e nós não estaremos lendo neste momento, iremos ler enquanto progredimos. Então vamos lá. Nota em versículos 14 e 15 a distribuição. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Claro, este homem que está sendo citado aqui e também em Lucas é o próprio Jesus Cristo. Nós vemos isso em Efésios capítulo 4, versículo 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então aqui em versículo 14 de Mateus 25, nós perguntamos a quem ele deu? Será que é aos perdidos e aos salvos? Esse texto inteiro é somente direcionado para os seus próprios apóstolos, os seus discípulos. E ele dá esses dons, em versículo 14, e chamou os seus servos. E o que ele dá para eles? Os seus bens. Estes bens são boas em natureza. Portanto, nós não devemos desprezar os dons e talentos que Deus nos deu. Mas também são livremente dados. Estes homens fizeram nada para merecer a administração dos bens do seu Senhor. São livremente dados. Então, a nossa resposta, além de não desprezar, deveria ser agradecer. Porém, tem isso também, que esses dons, esses talentos, esses bens, não são suas. Eles pertencem ao Senhor. Portanto, além de não desprezar, além de ser grato, precisamos também ser fiéis administradores do que Deus tem nos dado. Porque o oposto disso é falar, tudo que eu tenho, tudo que Deus me deu é meu, para fazer a minha vontade, para trazer glória a meu nome. Isso é o começo de todos os pecados na palavra de Deus, desde Satanás, que falou, eu vou me exaltar, até Adão e Eva, que falaram, eu vou decidir o que é certo para mim, e até as nossas próprias vidas, onde nós falamos, não, isso aqui é meu, o meu tempo é meu, o meu corpo é meu, a minha linguagem é meu, o meu coração é meu, mas não é. Não é. Vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por um preço. O que vocês têm que não receberam de Jesus Cristo? E depois que você fizer tudo e ser fiel com tudo que Deus tem te dado, a única coisa que você pode dizer é, quem sou eu para dar voluntariamente estas coisas, porque tudo vem de ti. Versículos 16 a 18 nós tivemos a distribuição, agora a negociação. Olha, o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o seu dinheiro do seu senhor. Agora, você recebeu corpo, você tem saúde, você tem tempo e oportunidade, usa para o avanço do reino de Jesus Cristo, para a glória de Deus, para o bem do seu próximo.
Você recebeu coisas internas como um bom cérebro que pensa com clareza, que tem a capacidade de distinguir entre certo e errado? O que você deve fazer com isso? Expandir o reino de Jesus Cristo, dar glória a Deus e fazer para o bem do seu próximo. Talvez o bem que Ele te deu foi, de fato, riqueza e conforto, poder e autoridade neste mundo. O que você vai fazer com isso? Expandir o reino, adorar e trazer glória a Deus e fazer o bem ao seu próximo. E talvez você, o bem que Jesus Cristo te deu, foi sofrimento singela, seguido de conforto, que nem todos têm. O que você vai fazer com isso? Expandir o reino, trazer glória a Deus, fazer o bem ao nosso próprio. Você é uma daquelas pessoas que tem responsabilidades, que tem privilégios, que tem dons e talentos aqui nesta igreja? Não é opcional. Precisa avançar o reino de Cristo, trazer glória para Deus e fazer o bem ao teu irmão aqui. Versículos 16 e versículo 17, nós vemos que o retorno equivale ao que eles receberam. Então, eles estavam fazendo um esforço consciente para desenvolver, para negociar. Eles estavam cansados e desgastados por trabalho, não por sedentarismo. Mas nem todos. Olha o versículo 18. Mas o que recebera saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Isso é pecado, o que ele fez. No trecho paralelo em Lucas, está escrito que o Senhor, antes de se ausentar, ele diz: negociai até que venha. Então, os primeiros dois estavam obedecendo este mandamento. E esse terceiro, ouvindo o mesmo mandamento, desobedece. E isso é o pecado dele. Isso é o pecado dele. Não é isso a finalidade da distribuição, de fazer aumentar as coisas? Quantas vezes a Bíblia fala contra o acúmulo egoísta de bens e confortos? Mas também ele está abusando da paciência de Deus. Porque nós vemos, em versículo 19, nós vemos, depois de muito tempo, não era de uma semana, não era de um ano, era depois de muito tempo, volta o Senhor. Mas ele não estava usando o talento dele para a glória de Deus, mas o seu próprio. Ele não estava usando para o bem do seu próximo, mas para o bem de si mesmo. Enquanto os outros estavam labutando para ser fiéis, ele estava descansando, guardando o seu talento. Então, aqui é alguém que recebeu pouco. E tem pessoas que recebem pouco. Mas, pela graça de Deus, eles podem usar esse pouco para servir e para trazer glória. Não é sobre o número de talentos que você tem, é sobre a fidelidade de usar o que Deus te deu. Mas alguns, como este aqui, fica reclamando que ele recebeu 5, eu recebi 1. A distribuição foi injusta. Eu poderia fazer muito mais do que ele está fazendo se eu tivesse os dons e talentos que ele tem. Mas esses argumentos provêm da nossa preguiça, provém da nossa modéstia fingida, provém do nosso alto amor e provém de um amor pelo mundo que nos distrai. Versículos 19 a versículo 27, nós falamos que tem distribuição, depois tem negociação. Terceira coisa, tem juízo. Olha em versículo 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos
e ajustou contas com eles. Quando Jesus volta, o que ele vai fazer? Ele vai ajustar contas com os seus filhos, os seus servos, certo? E esse prestar contas é pessoal. Você não pode falar, bom, Deus vai dar uma nota para a terceira igreja batista, em geral, e eu vou entrar nesse bolo. Quando você está na rodovia e você cola ao lado de um caminhão para o radar não te pegar, excedendo a velocidade, essa ideia de assim andar em matilha diante de Jesus Cristo não está na Bíblia. Isso aqui é um juízo, um prestar de contas pessoal. Está escrito assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Mas também é um juízo imparcial. João, ele escreve, vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. A base desse juízo não está no número de dons que você recebeu. A base desse juízo não é baseado no pecado que você evitou enquanto estava no serviço de Deus. A base deste juízo é a sua fidelidade de dar glória a Deus e fazer o bem ao teu próximo, se recebeu muito ou se recebeu pouco. Esta parábola é para você e eu. Quanto tempo vocês estão convertidos? O que vocês têm feito com esse tempo? Com as oportunidades? Com os dons e talentos que Deus te deu? Em versículo 21, você vê que a recompensa da fidelidade é a mesma. Ao que recebeu 5 e devolveu 5, em versículo 21, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Se você pular para o versículo 23, aquele que recebeu 2 e devolveu 2, olha o que diz. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Primeiro, Cristo dá reconhecimento, e depois aumento, e depois gozo. Se ele foi de 5 a 10, se ele foi de 2 a 4, a recompensa que Jesus oferece é o mesmo. Se você tiver muitos ou poucos, a sua obrigação é o mesmo, de ser fiel. Não importa onde Cristo te coloca, não importa nas condições em que Cristo te coloca, Ele é o mesmo Redentor e Mediador, e Ele oferece o mesmo gozo do Senhor. Portanto, para de ficar desejando o que os outros receberam. Para de se comparar às pessoas em outros lugares. A aliança que Jesus Cristo faz conosco é a mesma. É a mesma. Os benefícios são os mesmos. Perdão e vida não muda. Os deveres de fidelidade são as mesmas. E a felicidade que nós celebraremos com Jesus Cristo no céu é o mesmo para todos. Mas, em versículo 24 e versículo 25, nós temos esse outro sujeito. Lemos, chegando por fim o que recebera um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Talvez no seu coração você concorde com a teologia deste rapaz. Talvez no seu coração você muitas vezes concebe de Deus como um tirano,
Ou alguém que realmente é fácil de ofender e difícil de agradar? Essa teologia não vem da palavra de Deus. E se formos sinceros, essa teologia não vem da experiência das nossas vidas. Essa teologia vem da boca do serpente em Gênesis 3. Deus está sendo rigoroso demais. Ele está impedindo que você curte as bênçãos na sua inteiridade. Mas esses argumentos são os mesmos para pessoas que são perdidos. Os mandamentos do Senhor são severos demais. A ajuda que Ele oferece, a recompensa que Ele oferece é pouco pelo sacrifício. E Deus é difícil de agradar e fácil de ofender. Irmãos e irmãs, examina o seu coração, o que vocês pensam do seu Senhor hoje. Porque esses argumentos estão no nosso próprio coração. Enquanto estamos aqui nesta terra, ainda temos a velha natureza, o Adão, morando no nosso coração. E ele não é inerte, ele não é passivo, ele está tentando sempre nos levar a ter essa teologia de nosso Deus. Olha para a palavra de Deus, olha para Jesus Cristo, não olha para o seu coração, para entender o que Deus é. Mas essa teologia leva a medo, e medo leva à infidelidade. Versículos 26 e versículo 28, nós temos a resposta de Jesus. Olhemos. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Olha em versículo 26. Ele coloca junto dois adjetivos. Ele falou servo mau e negligente. Em outros lugares do Novo Testamento, essa palavra negligente é traduzida como preguiçoso. Servo mau e negligente, servo mau e preguiçoso. Essas duas coisas colocadas juntos. E nós temos uma repugnância natural a esse tipo de pessoa. É um provérbio até entre aquelas pessoas do mundo que, olha, se não trabalhar, não come. Nós temos uma repugnância natural contra essas pessoas maus e negligentes e preguiçosos. Você pode imaginar viver desta forma? Abrindo mão de todas as suas responsabilidades nesse mundo terreno? Agora, imagina fazer isso com as coisas eternas, com a sua alma. Sendo negligente e preguiçoso nas coisas eternas, espirituais, as coisas da sua alma. E quanto mais isso pesa para os pais presentes aqui, as mães presentes aqui. Nós, com justiça, odiamos mães e pais que negligenciam os seus filhos. Nós, com justiça, odiamos esse tipo de progenitor. Ainda mais do que estes que negligenciam, nós odiamos aqueles que abusam dos seus filhos, seja emocionalmente ou seja fisicamente. Mas pior do que estes, os monstros maiores, e pode ter alguns aqui, são aqueles pais e mães, não que negligenciam o corpo, que é temporal, mas que negligencia a alma eterna dos seus filhos. Será que os seus filhos podem dizer que vocês foram fiéis
com o talento que Cristo te deu. A sua esposa pode dizer que foi santificada pela sua presença na sua vida. Você foi fiel a expandir o reino, a trazer glória a Jesus Cristo e fazer o bem bíblico, o bem eterno, àqueles jovens no seu cuidado. Nós não temos desculpa. O que Cristo dirá a vocês? Mas o resultado, em versículo 28 e versículo 30, diz: tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O resultado para essa atitude não é perdão, é perda. Sempre. Você pode ser fiel como o que Cristo te dá e entrar no gozo do seu Senhor. Ou tem essa alternativa aqui, que termina com perda total. Tira dele, dá para esse. E esse infeliz vai jogar lá fora. E você fala: David, mas ele não estava falando aos seus discípulos? Você não está ensinando a um monte de convertido aqui? Jesus, desde versículo 24, capítulo 24, verso 19, até o começo de versículo 26, ele está dizendo que a volta de Jesus Cristo só tem uma resposta. Como foi dado semana passada sobre as virgens, a resposta adequada é ser atento. E aqui, nesse de talentos, é ser fiel. E mais para frente, domingo que vem, você verá outro resultado da volta de Jesus Cristo na vida daqueles que são verdadeiramente convertidos. Este estava entre a igreja. Este estava entre os discípulos. Mas nenhuma fruto, nenhuma evidência de estar um servo bom e fiel. Hoje não é o dia que vocês irão prestar contas a Deus. Biblicamente, hoje é o dia da salvação. É o dia onde você reconhece que eu fui negligente e confessa a Deus. É o dia onde você reconhece eu fui descontente e você confessa a Deus. Deus não é esse Deus duro, inflexível que ele apresenta aqui. Mas com Deus tem abundante redenção. E é Deus que nos redime de todas as nossas iniquidades. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós pedimos que a sua palavra tenha livre curso perante os nossos corações hoje. Em nome de Cristo que oramos. Amém.